Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre uma australiana. Ela foi a pioneira, a primeira mulher da Austrália a ser condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. Então, se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, que é muito importante, para o YouTube saber se você gostou desse conteúdo ou não. Já te peço para que, se você não consegue com esse tipo de histórias macabras, elas são totalmente reais, baseadas em fatos reais, tá? Então, eu te peço para que não continue a assistir esse vídeo, tá bom? Vamos à história de hoje. Então, nosso caso, a australiana Catherine Mary Knight, ela foi a primeira mulher da Austrália, a pioneira a ser condenada em regime de prisão perpétua sem liberdade condicional, tá? Então, ela foi trancafiada para a morte. Então, o que vocês acham que ela fez? Será que essa condenação foi tão brutal assim? Será que ela mereceu essa condenação? Então, vamos interagir aí. Deixe nos comentários a sua conclusão, o que você gostou, o que você não gostou. E vamos ao caso de hoje. Catherine Mary Knight, nascida no dia 24 de outubro de 1955, ela é a primeira mulher australiana condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. E na data do crime, ela tinha 46 anos. Ela foi condenada pelo assassinato do seu parceiro, né, o John Charles Thomas Price, em outubro de 2001. E atualmente ela está presa no Centro Correcional Feminino de Silver Lake. Tá, gente? Então, ela se encontra presa e agora ela está com 64 anos. Para o começo dessa história, vamos falar um pouco do início da vida e da família da Catherine. A Catherine nasceu e cresceu num ambiente não muito familiar e não muito convencional e bem disfuncional. A sua mãe, Bárbara, ela tinha sido casada com Jake e viveu com ele numa pequena cidade, na Nova Gales do Sul. A Bárbara e o Jack, eles tiveram 4 filhos antes da Bárbara ter um relacionamento amoroso adúltero com o Ken. O Ken que mais tarde é o pai da Catherine. E por eles morarem numa cidade muito pequena, rural e muito conservadora, foi um grande escândalo na época, e a Bárbara resolveu deixar os seus filhos. 2 filhos mais velhos ficaram morando com o Jack, e 2 filhos menores foram morar com uma tia dela. E ela resolveu viver esse romance amoroso com o Ken em outra cidade, de Aberdeen. Então ela foi morar para lá. Só que o casamento deles era muito tempestuoso, muito... Primeiro porque o Ken, ele era alcoólatra. E além de ele ser alcoólatra, ele usava de muita violência com a Bárbara. Ele estrupava ela, gente, até 10 vezes por dia. Ele usava dessa violência para estrupar a Bárbara até 10 vezes por dia. E a Bárbara comentava desses abusos e dando até detalhes para suas filhas. Ela costumava contar os detalhes íntimos desse abuso que o Ken cometia com ela. E um fato intrigante é que a Catherine um dia chegou para a mãe e falou que uma das parceiras queria que ela participasse de um ato sexual do qual ela não queria. Mas a Bárbara falou assim para ela que ela aguentasse e parasse de reclamar. Então, veja o conselho que a mãe dela deu para ela. E a Catherine, ela conta no depoimento dela que ela foi agredida sexualmente até os 11 anos de idade por seus familiares. E o psicólogo, ele teve algumas dúvidas em alguns detalhes do depoimento dela, mas os membros da família confirmaram todos os fatos, né? Que ela foi mesmo agredida sexualmente até os 11 anos de idade, embora não pelo seu pai, tá? A Catherine, ela viveu, depois dos 11 anos de idade, ela começou a se defender daí, né? Então, ela se tornou uma pessoa muito agressiva, muito briguenta. E nessa cidade, ela era conhecida como
ela era conhecida como... E a Caterine, ela era conhecida na cidade por ameaçar fisicamente qualquer um que a perturbasse. Então as pessoas, né, tinham medo dela porque sabiam da violência que ela tratava. E logo, nessa cidade de Aberdeen, havia muitos matadouros. E foi o primeiro emprego que a Caterine arrumou. Ela entrou para trabalhar no matadouro como auxiliar de limpeza. Mas logo depois ela conseguiu uma promoção. Ela foi promovida a desossa. E a Caterine ficou trabalhando por um bom tempo nesse local. E foi aonde que ela encontrou o David Stanford. Ela encontrou o David Stanford em 1973. E ela namorou com ele. Ele era um jovem muito briguento também. Ele não era uma pessoa assim muito fácil. Mas eles namoraram, noivaram. E o David achou estranho que um dia a mãe da Caterine, a Bárbara, deu um pequeno conselho para ele. Falou assim para ele ficar de olho na Bárbara, não fazer nada de errado com ela, que ela poderia matá-lo. E ele não levou isso em consideração. Mas já na noite de núpcias do casal, ele já teve a comprovação de tudo que a Bárbara havia lhe falado. Na noite de núpcias, o David acordou sendo estrangulado pela Caterine. E depois dessa, que ele conseguiu se salvar, ela explicou que ela ficou aborrecida com ele dele ter feito apenas 3 vezes relações com ela e ter adormecido. Então ela estava insatisfeita sexualmente com isso. E por isso que ele tentou estrangulá-la. Pense que mulher que é essa, né? Mas o casamento ele se mostrou-se violento. E teve ocasiões em que ela pegou e queimou todas as suas roupas e todos os seus sapatos. Um dia ele chegou tarde da casa e ela recebeu com uma frigideirada na cabeça. Chegando, gente, a quase quebrar o crânio. Pense na força dessa mulher. E ele pegou e saiu trambalhando e caiu desmaiado na casa de um vizinho. A polícia até queria pegar a Caterine, mas ela mudou de comportamento para agradar, né, o David e deixou convencer de cair essas acusações, né, a não dar mais queixa, né, a deixar assim. E como ela estava grávida da primeira filha do casal, o David deixou melhor, né, continuar. Ela havia mudado de comportamento, então, né. E logo depois do nascimento da primeira filha deles, a Melissa, ela se mostrou uma pessoa muito ruim, tá? Muito severa, até mesmo com a criança. E um dia ela chegou a degolar um cachorro para mostrar do que ela era capaz de fazer. E foi nessa ocasião que ela foi internada com depressão após parto. Eles acharam que ela estava com depressão pós-parto. E o David, ele se beneficiou dessa internação dela e fugiu dela, foi morar em outra cidade, o David. E depois que ela se recuperou-se, ela deixou o bebezinho, ela pegou a Melissa e deixou nos trilhos do trem, pouco tempo antes do trem passar. A Melissa só não foi morta pelo trem, não foi atropelada pelo trem, porque o mendigo que havia ali a salvou. Depois que ela deixou a filha dela nos trilhos do trem, ela pegou um machado e ela partiu para a cidade e ela começou a ameaçar todo mundo que passava. Ela começou a matar, querer matar, ameaçava, querer matar todo mundo que se passava. E então foi aí que ela foi internada num hospital psiquiátrico, gente. Ela ficou internada lá por vários tempos para se recuperar. A filha Melissa foi entregue, né, a mãe do David, e ela, aparentemente recuperada, voltou à convivência, à sociedade. Ela teve outros relacionamentos depois do David, mas nenhum com sucesso, tá?
sempre havia brigas, denúncias contra ela. Ela sempre era uma pessoa muito que agredia muito, tá? E ela não conseguia, né, manter nenhum namoro, nenhum casamento, nem nada. E a Bárbara, ela morava-se muito longe da Catherine, então eles não conviviam muito, ela não tinha aquela presença da mãe. A Catherine, depois dela sair desse hospital psiquiátrico, né, de estar aparentemente recuperada, ela conseguiu ela voltou para trabalhar no Matadouro. Ela conseguiu um trabalho numa casa de carnes, mas ela acabou se machucando. E ela acabou se machucando e ela acabou recebendo uma pensão por invalidez. E além disso, o governo ainda deu uma casa para ela morar em Arbinzim, né? E foi aí que ela conheceu, nesse tempo que ela se machucou, que ela ficou mais, né, nessa casa, ela conheceu esse outro parceiro dela, o John Price. O John Price, ele nasceu dia 6 de janeiro de 1955. E ele tinha 3 filhos. Ele tinha 2 filhos homens, um pouco maiorzinhos, né? Entre a idade mais ou menos de 14 e 15 anos. E ele tinha uma menininha de 2 anos, o qual ficou morando com a esposa dele. Então, essa menininha ficou morando com a esposa e ele ficou morando com os 2 meninos. Isso aconteceu em 1988, tá? E a Catherine, ela tinha uma boa relação com os filhos do Price. Eles gostavam muito dela. E o Price, ele conhecia, tá? Ele conhecia toda a reputação da Catherine, tá? Ele estava bem ciente de como ela era, tá? Mas, apesar de todos esses argumentos, né, violentos, a vida era um buquê de rosa para os dois. O Price, ele trabalhava numa mina. Então, e ele ganhava muito dinheiro trabalhando nessa mina. E a Catherine, ela queria casar, chegou um tempo que ela queria casar com o Price. Ela queria casar com ele. Então, nesse tempo, ele não queria casar com ela, tá? Eles eram amaziados, digamos, né? Moravam junto, mas ele não queria casado com ela. E ela, para se vingar dele, por ele não querer casar com ela, ela filmou ela filmou, né, vários itens supostamente roubado pelo Price, lá de onde ele trabalhava, da mina. E ela gravou isso, gente, e mandou uma fita pro chefe dele. E o Price, ele foi demitido do emprego, o qual ele tinha por 17 anos. Ele trabalhava nessa mina. Então, e ele foi mandado embora. O Price, ele ficou muito revoltado com tudo isso que aconteceu e ele expulsou a Catherine de casa. Ele expulsou ela de casa. Mas alguns meses depois, ele recomeçou o relacionamento de volta com ela. Só que agora, ele se recusou a permitir que ela morasse com ele, tá? Então, eles ficaram namorando, digamos, né? Mas ela ia pra casa dele, ela dormia com ele lá, só que não morava mais com ele. E só porque os embates ainda começaram a ser muito mais frequentes. Ela não aceitava várias coisas, ela queria morar com ele, né? E um dia ela acabou esfaqueando ele no peito. E dessa vez, ele ficou farto e expulsou ela de vez da vida. Ele não queria mais ficar com ela. E ele foi até um tribunal e pediu uma ordem de restrição, que ela não podia chegar nem perto dele e nem dos filhos dele. Mas o Price... Mas a Catherine não deixava ele seguir com a vida dele, ela continuava lá. E ele tinha muito medo dela. Ele tinha muito medo que ela matasse os filhos dele. Mas, embora ela fosse tão boa com os filhos dele, né? Ele tinha medo. E um certo dia, ele permitiu que ela fosse pra lá, pra eles terem mais uma noite de sexo. E foi o erro fatal dele, né, gente? Ela comprou uma lingerie preta nesse dia e foi pra casa deles pra ele.
Quando ele chegou lá, ele viu que os filhos não estavam em casa. Ela mandou eles para ir dormir na casa de um amigo e falou para ele que eles tinham a noite inteira, a casa inteira para eles, né? Então, ele chegou em casa, ele comeu, eles assistiram televisão e ele foi tomar um banho. E aí, após disso, eles fizeram sexo e ele acabou adormecendo. Então, às 6 horas da manhã do dia seguinte, o vizinho ficou preocupado porque o carro do Price, ele ainda se encontrava na frente da garagem. E quando ele não chegou para trabalhar, o patrão dele ficou muito preocupado e mandou um trabalhador até a casa do Price para ver o que tinha acontecido. Então, chegando lá, ele com o vizinho tentaram bater na porta, tentaram bater na janela, tentando acordar o Price, mas eles notaram uma poça de sangue na entrada ali na porta e acionaram a polícia. A polícia chegou em torno de 8 horas da manhã. Chegou para a parte de trás e arrebentou a porta da cozinha, imagino eu. O cenário que se encontrava normal era de uma mesa posta com 2 pratos de almoço, janta, dois pratos com alimento posto na mesa. Os dois havia em cima escrito o nome de cada criança do Price, dos meninos dele, que supostamente, com certeza, era para um e para outra comida. E encontraram também o corpo de Price e também encontraram a Catherine, completamente dopada. Concluiu, então, que a Catherine havia tomado um monte de comprimido. E as evidências mostram que logo após o Price ter adormecido, a Catherine foi até a cozinha, pegou uma faca de cozinha e começou a esfaqueá-lo. Ele tentou levantar, ele tentou ainda correr dela, mas ela correu atrás dele esfaqueando. E conta-se mais ou menos que ela deu mais ou menos umas 37 facadas nele, tanto na frente quanto atrás. E ele conseguiu abrir a porta, mas ele acabou caindo. E ela o puxou de volta e ali ele morreu esvaindo de sangue. Depois que o Price morreu, ela puxou ele para o corredor, ela pegou e decapitou ele, tirou a cabeça fora, os braços, as pernas e, acreditem, todo o couro dele. Ela também tirou tipo uns bifes da parte da nádega do Price. E quando a polícia chegou, que ela viu aqueles 2 pratos ali no fogão, no fogão tava uma panela, calcula-se mais ou menos 50 litros, e ela havia feito um ensopado da cabeça do Price. Sério, gente. A cabeça do Price estava cozinhando ali, com vários legumes, batata, abobrinha, como um ensopado normal. E era esse ensopado com carne da nádega e cabeça dele que ela havia servido para os filhos. Os filhos iam comer o pai sem saber. E para fora também a polícia encontrou um pedaço de bife da nádega do Price, o qual a polícia acredita que ela fez para ela comer e não aguentou e jogou para os cachorros, né? Quando a polícia encontrou o Price, ele estava pendurado num gancho, só o corpo dele estava pendurado num gancho. A Catherine, ela não mostrou, ela foi presa, né? No julgamento dela, ela não mostrou nenhuma reação de sentimentos. Ela se mostrou uma pessoa fria. Ela não tinha nenhum ressentimento, ela não tinha nenhum remorso do que ela havia feito. O julgamento da Catherine, ele ocorreu em 23 de julho de 2001, mas o juiz adiou porque pediu uma avaliação psiquiátrica dela, porque ela confessou o crime.
para saber se ela estava entendendo as consequências, né, do que ela fez, esse crime. Se ela estava, né, mentalmente, né, se ela estava sã, né. E foi adiado para o dia 15 de outubro de 2001. O juiz, ele tinha 60 candidatos a júri, e o juiz dispensou alguns, né, falou para quem quisesse, né, não ser dispensado, né, ele poderia ser dispensado, porque eles tinham ali, ela era uma réu confessa, né, e os psiquiatras consideraram ela sã. Concluíram que ela sofria de um transtorno de personalidade, tá? E ela aceitou a responsabilidade pelas suas ações. Ela é uma mulher extremamente fria, gente. Fria, calculista, sabe, sem consideração nenhuma. A Caterine, ela teve 2 filhos com o David, né? A Melissa, que ela jogou nos trilhos do trem. E ela teve mais um filho com ele, antes dele fugir. E, sabe, é uma mulher sem amor aos filhos, sem amor a ninguém. Uma pessoa extremamente fria, tá? E o juiz, ele sentenciou ela à prisão perpétua por ser um crime muito bárbaro e por ela não demonstrar nenhum tipo de remorso. E ele se recusou a fixar também um período de não liberdade, tá? Então ele pediu que os documentos fossem marcados para nunca mais serem liberados. Então foi muito bárbaro. Ela, na condenação dela e até no julgamento dela, ela ficou o tempo todo quieta, sem falar nada, quietinha. Ela falou, ela deu os detalhes, ela depois, friamente, e ela reconheceu os seus atos, né? E por isso ela teve essa prisão decretada. Em 2006, ela tentou, tá, reaver essa prisão. Falou que era uma prisão muito severa demais pelo crime que ela tinha feito, gente. Então, a mulher, ela matou o marido, ela cozinhou ele, ela esquartejou, tirou a cabeça e ela tirou todo o couro dele. Ela tentou comer, né? Não sei se comeu, né, ou não, mas especula-se que ela tenha jogado um pedaço fora, né? Na verdade, ali não dá para entender direito, tá? Porque alguma coisa é difícil, né, de você traduzir. Mas acredita-se que ela tenha comido, experimentado pelo menos, dado para os filhos dele, né, comerem o próprio pai. E não senti nenhum remorso, gente, não senti nada. Então foi horroroso, né, essa situação. Então o que vocês acharam da história da Caterine? Acharam que essa condenação foi bom para ela? Foi merecida por ela? Comenta aí embaixo para mim ver. Logo agora vai ter um outro assunto que a gente vai falar sobre uma outra mulher. Ela também cozinhou o marido dela, acreditem, gente. Então, até mais, até a próxima. Beijos, fique com Deus.